Vê só, gente. Teve aí uma medida que gerou certa polêmica, né? Principalmente, pelo menos na minha bolha, né, que eu vi, eu vou repercutir aqui, conversar com vocês sobre isso e perguntar o que vocês acham também, né? Que foi um empréstimo aí que o Tarcísio vai fazer. Ele criou uma lei, né? Sancionou uma lei, na verdade, não sei se foi ele que criou, que autoriza que o Estado de São Paulo faça um empréstimo bilionário. Até aí tudo bem, disse o frango na porta do frigorífico. O problema é que esse empréstimo é em dólar. Não é um empréstimo, por exemplo. Não é que você vai, são tantos bilhões, X bilhões, e vai ser um empréstimo com o BNDES. Aí de boa. De boa. O problema é que é um empréstimo em dólar, cara. Vamos lá, a gente vai discutir essa polêmica aqui, que é o seguinte, ó, 54 votos, gerou um mal-estar, porque, veja, foi só 4 contra, certo? E teve apoio de 6 deputados do PT e uma deputada do PSOL, né? Aí os recursos vão financiar a obra, como a rua Rodoanel, né? Rodoanel. Construção da cidade administrativa no centro. Vamos lá. O governador, ele pegou aqui, ó. Vamos lá. 2,8 bilhões, tá? 2,8 bilhões. Cerca de 15 bilhões. Tá bom? Ó. A lei, para as seguintes obras nos seguintes valores. Cotação cerca de 5,34 por dólar. Tarará, melhoria da... Só que aí tem um porém, né, cara? Deixa eu ver aqui para aí que eu li mais cedo. Ó, apoio da oposição, que foi o PT, né? Teve o PSOL também. Curioso o pessoal ter aceitado. Eu acho curioso o pessoal aceitar isso, né? Mas... sei qual foi a lógica. Ó, a base da Lesp, o deputado Gil Diniz do PL, Guto Zacarias. O nome do cara é Vitão do Cachorrão. Vitão do Cachorrão. Votaram contra a proposta, né? Aí fica difícil, né? Porque os caras vão ter que me obrigar. Os caras vão me obrigar a estar do lado de Gil Diniz, do PL, partido do Bolsonaro, Guto Zacarias, do MBL, partido Missão, e de um cara que se auto-intitula como Vitão do Cachorrão. Não, cara, é difícil. Pô, aí os caras do PT me lascam, né? Vocês querem que eu me coloque do lado de Gil Diniz, Guto Zacarias e de Vitão do Cachorrão. Eu até parei pra ver se era cachorrão mesmo, mas é cachorrão mesmo, velho. Caramba, esse país tá acabado mesmo. Tá aqui, pá. O palavrão aí. Porra, Vitão do Cachorrão, pô. Para com isso. Meu Deus, vamos lá. Antes deles, a deputada de oposição Andréa Werner foi a única que votou contra a proposta. E os parlamentares da esquerda toda estavam em obstrução ao projeto e não apresentaram voto em plenário. Aí depois foi mudando até que eles votaram a favor, né? Provavelmente houve alguma mudança que eles acharam que valia a pena votar. Mas assim, eu vou falar minha opinião sobre isso, tá? Vamos falar aqui o que disse Gil Diniz. Gil Diniz disse: eu sou da base do governo Tarcísio e voto com o governo Tarcísio, mas às vezes coloco minha posição aqui às vezes, que é mais crítica. A bancada do PT se esforça para ser base do governo, eles têm emenda impositiva, lá.
Eu tenho que ficar preocupado porque a base de esquerda desse parlamento quer ser mais base do que a própria base do governador. Aí fiz aí a crítica, né? Aí, opa, ó. Aí veja só. Eu vou me apegar a esse comentário do deputado que votou a favor do PT e eu vou dizer por que ele tá errado. Na minha visão. Olha só. O deputado petista ele falou o seguinte. A bancada petista sempre votou a favor de projetos que permitam investimentos, porque entende que as obras e políticas públicas que beneficiam a população estão acima de disputas partidárias. Isso é verdade. Inclusive, muitos projetos do governador Tarcísio só avançaram com o financiamento do BNDES. Mas vocês entendem? Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. De onde é o banco? Cadê? Não tá dizendo aqui onde é o banco. Se tem, eu não vi. Eu não tô achando o nome do banco que eles vão pedir emprestados, enfim. Mas vocês entendem que é diferente você se colocar a favor de um empréstimo com o BNDES, que você vai pagar em reais, você vai pagar ao Banco de Desenvolvimento Nacional, e outra é você se colocar para pagar, deixa eu ver qual foi o valor aqui, só para não falar besteira, ó, 2,8 bilhões, deixa eu ver se nesse outro negócio ele fala qual é o nome do banco, tá, porque é o seguinte, cara, se você pega um valor em dólar, se o... Pô, os caras não pesquisaram qual é o nome da desgraça do banco. Mas enfim. Se você contrata um empréstimo de 2,8 bilhões em dólares, você está sujeito à cotação internacional do dólar. Você está sujeito aos juros da moeda estrangeira, né? Por exemplo, não sei se travou a cotação, né? Porque eles podem ter travado assim, olha, vai pagar referente à cota do dia. Assinou o contrato, aí ó, a partir de agora o valor vai ser referente à cotação do dólar naquele dia. Se foi, um problema a menos. Mas ainda que tenha sido assim, se o Fed, que é o Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, se eles resolverem aumentar a taxa de juros deles, o governo vai ter que pagar a diferença. Vocês estão ligados nisso, né? Por que o banco... Vamos lá. Qual é o problema da nossa dívida aqui de estar tão alta? Muitas vezes o pessoal fala assim, o governo é gastão. Não. O governo não é gastão, não. O problema se chama taxa Selic de 15%. Que foi aumentando. E toda vez que você aumenta a taxa de juros, a dívida também aumenta. Proporcionalmente. Esse é o problema do tamanho daquela dívida gigantesca. Agora, uma coisa é você dever em real, que você consegue, no caso do... Isso, um Estado-nação. O Estado-nação, ele consegue pagar aquela dívida, né? Você emite mais título e aí é literalmente uma amortização, troca uma dívida por outra. Porém, além de São Paulo não ser um país, né? Ele está fazendo uma dívida com um banco estrangeiro, vai pagar em dólar, e se o Fed aumenta a taxa de juros, a dívida vai aumentar, cara. A dívida vai aumentar. Eu não sei se os caras aí do PT e do PSOL que votaram a favor disso, votaram por questão de contexto, né? Aí eu não posso falar por eles, né? Não sei se foi orientação do partido nem nada.
do pessoal do PT. Mas o problema é, se os juros aumenta, a dívida aumenta, tá? O problema é esse. Não é o problema não, mas vai beneficiar a população. Mas pode gerar uma bomba depois. A gente tá vendo aí o risco que o mundo tá correndo com as investidas do Trump no Irã. Se do dia para noite inflacionar demais a economia dos Estados Unidos e o Banco Central decide que é hora de subir juros porque a inflação está disparando, todo mundo que deve em dólar, a dívida vai aumentar, meu patrão. Então, assim, pro Brasil pouco importa o que o Tarcísio fez, né? Mas para São Paulo vai importar se isso acontecer. Para São Paulo vai importar. Para São Paulo vai importar. Isso pode estar armando uma bomba fiscal aí para São Paulo, tá? Pode estar armando uma bomba fiscal aí. Aí ninguém sabe em quanto tempo foi esse empréstimo, né? Enfim, né? Enfim. Bem, pessoal, curtam aí, não se esqueçam de curtir, de se inscrever, de ativar o sininho e hypar o vídeo. Bom, o Pix do canal é o historiadoroficial@gmail.com, caso você possa querer contribuir. Estamos aí. Não se esqueçam que também vocês podem ser membros do canal. Beleza?